fico muito feliz por fazer parte desse momento, que eu chamo de um momento histórico, porque vocês estão estabelecidos aqui não pela vontade de uma pessoa, mas pela vontade de Deus. E eu quero falar algo para vocês que antes de eu saber, encontrando aqui, antes de eu saber que vocês estariam aqui, Deus me mostrou a pastora de vocês. É interessante isso. Ela ia numa intercessão que nós tínhamos na época, uma intercessão profética, chamada de Ouviram do Ipiranga, que nós estivemos orando por um bom tempo, né? E a Graciele? Não, Gleicia, né? Quem que ia com você que eu não lembro? Às vezes ia a Graciele, às vezes ia a Gleicia, as intercessoras, isso, né? Ela sempre ia com algumas irmãs. E às vezes ela chegava lá, e quando eu olhava para ela, vinha aquela coisa assim no meu espírito, sabe? Que ela era uma pastora. E eu achava estranho, porque assim, o chamado profético dela é muito forte. E eu ficava meio acanhada assim de falar para ela. Até que em umas dessas idas e vindas dela, ela compartilhou algumas coisas comigo. E ela disse assim: ore por mim, porque eu estou precisando de uma orientação para que eu possa lidar com essa situação. E eu olhava para ela e eu falava assim: meu Deus, eu vou falar para ela. Eu falei assim: Cecília, é o seguinte, você é profeta, Deus usa você sim, sempre, a gente vê Deus na vida de Cecília. Mas eu sinto de te dizer, eu posso estar errada, eu sinto de te dizer que você vai ser ordenada ao ministério pastoral. Irmãos, isso faz muito tempo, 2019, né? Bem antes do Covid, ó. Antes do Covid. Bem antes. E ela fica assim, sei lá, né? Se a senhora tá falando, tipo assim, não tem nada a ver. Tá bom. E o tempo foi passando, irmãos. E olha a Cecília aqui. Amém. Né? Então, o que eu quero falar isso para você? Por que eu tô contando isso? Porque você precisa entender que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. A gente não entende as coisas, né? Eu conheço o testemunho da Cecília. Cecília jamais, sempre foi uma serva fiel, uma serva obediente. Toda a vida foi assim. E olha o que Deus fez. Então você está aqui porque é um projeto de Deus para esse tempo. Amém. Preciso que você entenda isso. Talvez daqui 10 anos. É igual eu falei para você, lá onde eu estou desde 97. Eu quero que, se Jesus não tiver voltado, que você possa testemunhar. Olha, eu estou, né, na igreja, casa de oração, chamados por Cristo, desde... Aleluia! Né? Por quê, irmãos? Porque sim, igreja é uma família. Amém? Amém. Vocês são uma família. Nós lá somos uma família local. E às vezes nós nos reunimos como família para adorar ao Senhor. Então é muito importante. Você não fala assim: não, hoje eu sou dessa família. Não, eu não quero mais essa família. Eu vou para outra família. Não, você precisa entender que você é importante nessa família. Não importa o que você faça. Não importa até se você não está fazendo ainda. Mas você é importante nessa família. Então que você possa ser assim. Que você possa criar raízes. Que você possa ser um homem, uma mulher de história. Aleluia. Que você possa criar seus filhos, seus netos. Possa casar seus filhos aqui. Amém. Porque isso que nós estamos vendo hoje é uma pequena amostra do que Deus vai fazer. Amém. Uma outra coisa também que é importante eu falar antes que a gente entre na palavra em si. Vocês estão completando um ano, né? Um ano que vocês estão aqui. Isso é glorioso. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso, irmãos. Glória a Deus.
Eu quero que você pense assim que quantos lugares, quantas igrejas elas fecharam dentro de um ano. Né? Quantos casamentos acabaram dentro de um ano? Talvez você não dá valor nessas coisas. Quantas jovens se desviaram no período de um ano? E vocês não, vocês estão aqui para a glória de Deus. Amém. Eu estive aqui no ano passado e eu vejo os rostos de vocês. Hoje tem outras pessoas, graças a Deus. E eu posso ver o que Deus está fazendo. Eu estou contemplando com os meus olhos aquilo que Deus está fazendo. Então seja participante disso tudo, sabe? Não seja apenas um espectador, mas seja um participante de tudo que Deus está fazendo. Amém? Amém. Vocês têm o privilégio de, em um ano, vocês já estarem organizados. Isso é um privilégio. Existem coisas para organizar? Existe. Até na nossa comunidade local, existem coisas para organizar. Mas vocês precisam ver que hoje vocês têm um ministério de louvor formado. Não é tão bonito. Eles todos arrumados, né? Fizeram uma roupa e estão bonitos mesmo, né? Então eu percebo aqui o João, né, maestro da turma e conduzindo a turma. E isso é bênção de Deus. Vocês têm a Cecília, que Deus deu para vocês, irmãos, a melhor pastora que podia dar. Glória a Deus. De verdade. Uma pessoa que ela é desprovida do interesse próprio, ela só pensa na igreja. A gente, quando senta para conversar, é só igreja. Né? É só igreja. Eu louvo a Deus, porque não é uma pessoa que está aqui querendo arrancar sua lã, querendo arrancar seu leite, porque é isso que muitos pastores fazem. E depois que a ovelha está magrinha, né, peladinha, eles viram as costas para ela, porque tem uma outra mais gordinha para ele arrancar a lã e também beber o leite. Estou falando de pastores infiéis. Então, assim, eu não estou dizendo isso porque eu estou aqui diante da Cecília. Não. Eu estou falando isso porque eu conheço ela, tem muito tempo. Ela é uma pessoa fiel e experimentada, não é? Então, quando ela também soube como nós funcionávamos como igreja, ela falou, não, eu quero isso para a minha igreja. E ela decidiu por ela mesma. Por quê? Porque ela se preocupa com a igreja. Ela não está preocupada em mandar. Não é isso. Ela quer que Deus opere da maneira que Ele estabeleceu. Não é? Então, isso é uma decisão, mais uma coisa que mostra o caráter do pastor de vocês. Então, honre ela, né? Honre os ministérios da igreja, honre o ministério de louvor, ministério de crianças. Meu Deus, não é porque eu sou mulher, não é nada disso. Mas para mim, o ministério mais importante da igreja, todos são importantes. Mas as crianças, os adolescentes, são importantíssimos. Amém. Inclusive, a igreja precisa acordar para isso. Não é? Lá na igreja, o ministério mais que nós focamos mais nele é o ministério das crianças. Os pastores aqui, os homens, os presbíteros, eles vão estar sempre focando no ministério da criança. Não vai qualquer pessoa liderar a criança, de forma nenhuma. Exatamente. Nunca. São os melhores líderes, os melhores intercessores, os melhores, tudo é para as crianças. De verdade. É para os adolescentes. Deve ser assim. Porque eu passei por muito tempo numa igreja que, não, fulano, ela não gosta disso, põe ela lá com as crianças. Pelo amor de Deus. Se a pessoa não gosta de servir, ela não quer nada, ela não está interessada em nada, você não vai botar com as crianças, você está doida? Você põe alguém que não quer nada para olhar seu filho? Não, você põe o melhor para olhar seu filho. Então comece a pensar nisso. E você, mãe, pai, você é o melhor para olhar os filhos. Você é o melhor para se envolver no ministério com crianças e adolescentes. Tá? Deus, Ele dá uma graça para nós atuarmos como família. Então se disponha, pai e mãe, casal, chega. Pastora, eu posso ajudar na reunião dos jovens e adolescentes? Pode. Oh, glória. Aleluia.
Pode ajudar sim. Ah, como eu posso ajudar? Irmão, então tá, quem mais quer ajudar? Ah, fulano também quer. Então tá, vamos montar uma escala. Não fica pesado para ninguém. A pessoa que está com a criança ou a pessoa que está com o adolescente, ela sente ali o apoio dos pais, dos líderes, que vão olhar uma porta, certo? Às vezes você está aqui intertido, eu estou falando de trabalho de igreja, de casa, de organização e de cuidado. Você está aqui intertido, chega um homem ali, muitas vezes a líder está sozinha, nem sei se isso acontece aqui, mas muitas vezes a líder está sozinha. Porque o pai, a mãe, dentro de uma escala que vai dar mais de mês, não pode ajudar. Então a gente precisa pensar. Eu estou falando isso para você abrir os seus ouvidos e entender que nós temos uma missão. Diga, nós temos uma missão de preparar a nova geração. Essa missão, queridos, não é da Cecília. Essa missão é nossa. Tá? Essa missão é minha, essa missão é sua. Ela é de cada pai, de cada mãe. Está tendo agora o ensinamento ali para as crianças. Será que é tão difícil você se dispor a estar um dia participando? Não é difícil, sabe? A gente precisa aprender a funcionar como corpo, né? Nunca dizer assim, não, eu imagino, né? Eu não sei se é, mas imagino que não é porque o João está atuando aqui na área da música, um dia que tiver uma faxina, uma coisa, o João não está no meio. Ele vai dizer assim, não, eu não sou da limpeza. Não. Nós temos que operar como corpo. Amém? Amém. Olha, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Não exatamente sobre corpo. Mas a Cecília me deu um tema. Ela disse assim, nosso futuro, nossa herança. Ela me deu esse tema. E eu quero começar, que você abra a palavra do Senhor, 1 Pedro 2, 9 e 10. Aleluia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha isso. Glória a Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou parar aqui. Glória a Deus. Já parou para pensar por que Deus te salvou? Já parou para pensar nisso? Ah, mas Deus me salvou porque Deus me ama, e Deus é justo, então o primeiro homem pecou, e de certa forma eu não tive culpa, então Deus, Ele mandou Jesus para estabelecer a justiça, né? Então Deus me salvou porque Deus me ama. Amém. Deus é o próprio amor, né? João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Aleluia. Então Ele entregou Jesus porque Ele amou. Ok. Mas será que Ele salvou você e a mim? E aí, porque Ele nos ama? E aí? Eu já topei com pessoa que disse assim pra mim, tá, eu aceitei Jesus, e agora? Você nunca pensou nisso? Aí algumas pessoas do mundo, mundanas, diziam assim, sua vida vai acabar. Ei, a nossa vida começou. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus, aqui usando o Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala assim, que nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa. Nós somos um povo, uma propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus, a fim de... Deus salvou você para que você pudesse proclamar, aleluia, as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então existe um propósito, diga propósito. Propósito. Deus não salvou você para você assistir reunião. Deus não salvou você para que você cante louvores para Ele.
Eu vou te falar algo assim, não se escandalize. Quem precisa cantar somos nós, para lembrar que Ele é santo, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele está acima de tudo, que Ele está acima de todos. Deus, Ele simplesmente é. Amém. Então você precisa entender que Ele não depende da sua adoração. Ele não depende. Se você ler a Bíblia, existem anjos que falam 24 horas diante dele, santo, santo, santo. Ele não depende da minha adoração. Então você não pode pensar assim que Deus salvou você para você ouvir uma palavra. Então você vai para a igreja, eu vou lá na igreja ouvir uma palavra. Deus não te salvou para isso. Deus salvou cada um de nós para que nós pudéssemos proclamar aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. E nessa proclamação nós estamos expressando Cristo. Amém. Ele quer que você proclame. Ele quer que a sua vida fale. Ele quer que o seu testemunho fale. Que haja uma proclamação de boas novas através da sua vida e da minha vida. Não apenas palavras, mas que nós sejamos realmente embaixadores. O que é um embaixador de uma nação? Ele chega em determinado lugar e ele representa a nação. Amém. Ele quer que você seja um representante de Deus na terra. Para que você proclame as virtudes desse reino agora que você pertence. De uma maneira muito simples, porque Jesus era simples. Jesus era um homem simples. Por isso ele conseguia falar com todos. E às vezes nós pensamos assim, não, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não sei falar. Conte aquilo que Deus tem feito na sua vida. À medida que o irmão testemunhava ali juntamente com a sua esposa, é contar, é proclamar, olha, eu orei a Deus, olha, eu busquei a Deus, olha, eu falei com a minha pastora. Quando uma pessoa incrédula ouve tudo isso, ela fala assim, meu Deus, e Deus abre porta, e Deus abençoa, e Ele testemunha, Ele está proclamando as virtudes daquele que tirou Ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nós precisamos entender que existe sim um futuro para nós e uma herança. Amém. Existe esse futuro e essa herança. O versículo 10 fala, antes vocês que não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui através de Pedro? Antes vocês estavam nas trevas, mas agora vocês estão na luz. Amém. Antes vocês não podiam testemunhar, mas agora vocês podem e devem testemunhar. Glória. Vocês foram salvos para isso. Aleluia. Aleluia. Outro ponto que eu quero falar. Deus chama cooperadores. Diga cooperadores. Cooperadores. Eu preciso que você entenda algo. Que Deus, Ele tem o céu para Ele. Mas a terra, Ele deu o governo dela para os homens. Amém. O homem pecou. Ele enviou um Salvador homem 100%. E 100% Deus. Mas ele precisava ser 100% homem. Para resgatar agora o domínio, a autoridade que Adão perdeu lá no Éden. Quando Jesus veio, e ele morreu, e ele ressuscitou, ele disse assim, ó, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, aquele tempo lá de Adão, fica para trás. Eu estou dando agora autoridade que eu conquistei novamente para vocês. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Ensinando, batizando. Deus chamou a mim e a você para sermos seus cooperadores. Amém. Deus é poderoso? Diga sim. Sim. Ele é poderoso.
Ele pode todas as coisas? Sim, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é tudo. Ele é Deus. Mas Ele escolheu, diga, escolheu. Ele escolheu trabalhar na terra com os homens. Por isso na Bíblia nós somos chamados de cooperadores de Deus. Deus então conta comigo, diz Deus. Conta comigo. Conta comigo. Às vezes você pensa assim, não, Deus não conta comigo, Ele conta com você. Diz aí, em 1 Coríntios 3:9, fala bem assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Eu creio, irmãos, numa igreja de discípulos. Eu creio. Amém. Eu creio que vocês que estão aqui, não importa a idade, são discípulos de Cristo. Amém. E sendo discípulos, vocês são cooperadores. Deus escolhe você para que você coopere com o que Ele quer fazer na terra. Então, se Ele quer salvar alguém, Ele vai usar a sua vida. Ele vai usar você. Ele vai usar você aqui nessa igreja. Ele vai usar você na praça. Ele vai usar você na rua, na escola. Você é um cooperador do Senhor. Então você foi salvo para proclamar as virtudes de Deus. Amém. E você é um cooperador de Deus nessa terra. Efésios 2:10. Olha o que diz essa palavra. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele. Amém. Criados em Cristo Jesus para ficarmos sentados. Não. Para as boas obras. Glória a Deus. Nós fomos criados, diga assim, eu fui criado Eu fui criado em Cristo Jesus, em Cristo Jesus para as boas obras, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas. Meu Deus! Você não foi salvo nem para você ficar discutindo teologia. Você não foi salvo nem para você ficar olhando para os outros e criticando o perdido. Não, você não foi salvo para isso. Você foi salvo para as boas obras. Diga assim, boas obras não salvam. Mas sendo salvo, eu devo praticar boas obras. Amém? Amém. É muito claro. Então você foi salvo, primeiro, para você proclamar, para você falar, para que a sua própria vida seja uma proclamação da agora do reino que você vive. O reino de luz, não é mais o reino de trevas. Então você foi salvo para isso. Agora, por que eu tenho que proclamar? Isso não é o papel do pastor, da pastora? Não. A Bíblia falou aqui que nós somos cooperadores do Senhor. Ah, mas por que eu tenho que ser cooperador? Porque Deus escolheu dessa forma. Amém. Eu não sei você, mas eu sempre fui. Eu vou até falar aqui, Cecília, eu não sei se você é assim, não vai ser assim no presbitério. Mas tudo que eles falam pra mim lá, os homens, eu falo, por quê? Por quê? Por quê? Mas já são muito tempo andando junto, então ele já entende, né? Eu pergunto tudo por quê. Eu quero saber por quê. E hoje eu parei para pensar assim, falei, mas se Deus pode todas as coisas e Ele faz como Ele quer, por que Ele não faz tudo já? E resolve toda essa parada aí e me deixa de boa. Já parou para pensar? Eu penso essas coisas. Eu tenho uns pensamentos meio doidos assim que eu não falo com muita gente não. Eu chego para alguns e falo, né? Você quer ver uma coisa muito doida que eu penso? Eu penso isso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, você se lembra que Ele apareceu e estavam lá comendo? Era Tomé, né?
era Tomé, e ele entrou e ele passou pela parede, assim, ele passou pela parede. Agora para você pensar. Eu acho que o João pensa um pouco dessas coisas malucas assim. Ele passou pela parede. E Jesus, irmãos, ele não era uma visão. Amém? Amém. Jesus tinha carne e osso. Aleluia. Olha o mistério. Olha o mistério. Eu tenho esses pensamentos assim. Geralmente eu chamo o Adriano e converso essas coisas com o Adriano. Eu falo, Adriano, tem um negócio doido aqui. E aí Jesus simplesmente ele vaza a parede, ele senta para comer com os discípulos e ele diz assim: paz seja convosco. E quando ele levanta para dar graças assim, o pessoal vê que era Jesus e Jesus vai embora. Meu Deus. Irmãos, é um corpo celestial. Isso aqui é matéria. Ele passava para lá, passava para cá. É um corpo. Porque muita gente pensa nele como uma energia. A Bíblia não diz que ele é uma energia. Ele comia, né? Ele comia, tá aí, Cecília. Ele pegava o peixe, ele comia pão. Mas era uma matéria que ele comia, mas ele não era mais daquela matéria. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas deixa essa parte lá, vai ficar doido. Vai ficar doido igual eu. Mas o que eu quero dizer é que a gente foi salvo para ser cooperador do Senhor, praticando boas obras. Amém? Amém. Nós não fomos salvos para ficar discutindo, debatendo, nem ficar fazendo um monte de coisa tola por meio da igreja e querendo isso e querendo aquilo. Não, nós fomos salvos para praticar boas obras. Amém. Amém. E olha, irmãos, o mundo está precisando que nós venhamos fazer boas obras. Felizmente a igreja tem se levantado para fazer boas obras. Eu vou falar de uma coisa muito simples. Todas as vezes que você fizer uma compra na sua casa, compre 1 quilo de arroz e traga para a igreja. Compre algo e traga. Monte cestas básicas, sempre tem alguém precisando. Primeiro, os da fé. Tem um irmão desempregado, né? Uma irmã desempregada. Primeiro esses. Acode o necessitado. Isso é uma das coisas. Tantas coisas que nós podemos fazer. Aí vamos para fora, né? Vamos lá abençoar as pessoas de fora. Quando nós fazemos isso, o que Jesus fazia? Ele nem fez assistência social. Mas ele fazia o que, irmãos? Ele dava comida para as pessoas. Ele ia visitar o enfermo. Ele ia lá no velório lá da pessoa e ressuscitava o morto. E muitos de nós não queremos fazer nada. Nós não queremos expressar Cristo. Nós precisamos praticar boas obras. Primeiro uns com os outros, como família. E depois para os de fora. Quando nós fazemos isso, irmãos, Deus é glorificado através das nossas vidas. Amém? Então pense um pouco nisso. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. De uma forma muito especial. Eu já fui espírita também. O pessoal espírita compreende muito bem isso. Só que eles chamam de caridade, né? Eles falam assim, vamos lá fazer uma caridade. Agora eu vou mexer aqui num negócio. Não é aqui que tem um centro espírita bem grande? Nessa região aqui? Isso. Isso, esse nome aí. Por que aqui não pode se levantar uma igreja que faça mais caridade do que esse centro espírita? Amém. Por quê? Pode e deve se levantar um povo. Um povo que não está atrás de uma placa, um povo que não está atrás de um púlpito, um povo que não está atrás de um cargo, mas um povo que decidiu fazer boas obras. Um povo que decidiu, nem sei se tem, mas vamos pensar aqui que tem lá um lugar onde mora um monte de venezuelano. Um povo que decidiu ir lá ajudar esses venezuelanos, ajudar as crianças venezuelanas. Por que não pode se levantar um povo assim? Você já parou para pensar?
Nós fomos salvos para isso. Amém. Ah, mas hoje em dia a gente fica tão parado pensando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e nós não fazemos nada mais do que assistir uma reunião e reclamar ainda. Porque, não gostei do louvor. Eu não gostei da pregação do irmão A, do irmão B, ou não gostei da pregação da Cecília hoje. Nós não fomos salvos para isso. Sabe o que está faltando? Está faltando a gente praticar as boas obras. Está faltando a gente cooperar, colocar a mão no arado mesmo e praticar as coisas que Deus nos chamou para fazer. Eu quero que você abra em João 15,16. João 15,16 é um versículo para mim chave para tudo. Primeiro, João diz assim, capítulo 15, versículo 16: não foi você que me escolheu. Eu gosto de ler Bíblia assim, na minha pessoa, primeira pessoa. Mas pensa assim, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Às vezes você está sentado aí e fala, para que eu sirvo? Você é um escolhido de Deus. Amém. Mas eu não sei falar, eu não presto para nada. Você não sabe dirigir? Você pode cooperar dirigindo, pegando uma turma, levando para lá para fazer uma visita, para fazer algo. Você é importante. Você pensa assim, eu não sei falar, eu não sei pregar. Parece que evangelho é só isso. Não, gente. Não é. A proclamação do evangelho fala de um estilo de vida que expressa o amor de Deus. Você foi chamado para proclamar o evangelho como um cooperador. Você foi feito para as boas obras. Amém. E você é um escolhido de Deus. Às vezes você pensa assim, eu escolhi Jesus. Eu parava para meditar nisso aqui e eu ficava pensando nisso. Quando fala assim, pelo contrário, eu os escolhi. E eu ficava pensando, Deus, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Não foi, não. Eu escolhi o Senhor. E um dia o Espírito Santo me ensinou. Falou, não. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te conheci. Aleluia. E eu já tinha designado você para algumas coisas. E aí vinha a briguenta, né? Meu marido que fala que essas mulheres pequenas, ele fala, é briguenta, brava. Não é? Aí eu brigava com Deus lá, assim, então tá, Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso, por isso, por isso, por isso? Ele falou para mim assim, em todo esse tempo eu cuidava de você. Aleluia. Até que você pudesse quebrantar o seu coração. Amém. E ouvir a minha palavra. Então, irmãos, às vezes a gente não entende, a gente acha assim que você às vezes pensa isso, você foi parar aqui porque você escolheu, agora eu vou ser dos crentes. Não, Deus te escolheu. E ponto, né? É gente que pergunta muito, ela questiona bastante também. E os designei. Então Deus, Ele te escolheu e te deu um desígnio. Ele te deu um propósito. Ele não te escolheu e te deixou à deriva, não. E designei você para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Amém. A fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Quero chamar a atenção sua agora aqui. Muitos de nós não temos nossas orações respondidas, porque ignoramos o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele te escolheu e designou você para que você dê fruto, para que você frutifique. Aqui não é fruto do
somente isso, Deus quer que você cuide das pessoas para que o seu fruto permaneça. Por isso Jesus disse assim: vão, preguem o evangelho, ensine, batize, ensine-os a andar na minha palavra. E eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação do século. Muitas pessoas até ganham os outros para Jesus, mas elas mesmas destroem com o seu próprio testemunho. Estou cansada de ver isso. Aí aquela pessoa desvia, aquela pessoa vai embora, aquela pessoa ela abandona a fé. Porque ela pensa: se for para eu ser crente e ser igual aquele ali, eu prefiro viver a vida que eu vivia, que eu vivo melhor. Então o que acontece conosco? Nós não nos preocupamos com a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Nós fomos salvos por Deus para a prática das boas obras, tá? Para sermos cooperadores de Deus, para frutificarmos. Ninguém está falando aqui que você vai dar fruto sozinho, de forma nenhuma. Mas existe uma raiz, existe um tronco, existe caule, existe folhas em uma árvore. E ela frutifica. Se você estiver ligado ao corpo local, ainda que você não sabe falar numa reunião, eu não sei se vocês chamam célula ou casa de oração, qualquer nome que for, ou grupo familiar. Mas você não sabe muitas vezes pregar a palavra como o líder que está lá ministrando. Não tem problema. Mas só sua atitude de jejuar naquele dia, de preparar a sua casa para receber os visitantes, só sua atitude, você já está cooperando para que nós venhamos a frutificar como igreja. Amém. Irmãos, isso é tão sério. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e nos designou para que nós dessemos frutos e os nossos frutos, e o fruto nosso permaneça, a fim de que tudo, diga tudo, diga tudo. Irmãos, isso é sério. Significa que quando nós estamos frutificando, tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos dá. Amém. Glória a Deus. Como isso é sério. Muitos de nós não temos orações respondidas, porque nós não nos importamos com a vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo muito sério. Infelizmente, existe um evangelho pregado por aí, de que Deus, Ele é o seu, nem sei falar como que essas pessoas veem Deus. Não, Deus, você tem que fazer isso por mim. Irmãos, Deus não tem que fazer nada por você, e nem por mim. Se Ele nos abençoa, glória a Deus, é pela graça. Nós recebemos aquilo, você precisa entender que Ele é Deus. E Ele não vai mudar. Glória a Deus. Sabe, esses tempos atrás, foi na pandemia, eu ouvi isso de um pastor. Ele chegou e disse assim para mim: eu vou vender tudo que tem lá na igreja e eu vou largar a mão desse negócio de igreja. Eu falei assim: ué, pastor, mas por que você vai fazer isso? Ele falou assim: não, eu não quero mais isso não. Vou aproveitar agora esse negócio da pandemia e vou fazer isso. Aí eu falei assim: poxa vida, mas esse é o chamado e tal. Ele falou: não quero saber desse negócio de chamado não. Porque Deus não... Eu trabalho, você vê aí meu carro. Eu trabalho, você vê aí, eu ainda estou de aluguel. Eu trabalho. Eu fiquei ouvindo aquilo. Aí eu falei assim, nem vi na hora que eu falei assim: pastor, o que o senhor me diz do pastor lá da África, que hoje mesmo teve a casa dele queimada
e a mulher dele estuprada, e as filhas levadas cativas. O que o Senhor me diz disso? Não tinha pensado nisso. Eu falei assim, quem disse para o Senhor que o Evangelho é isso? Quem disse para você que o Evangelho é casa, carro, é apartamento? Aonde você ouviu? Porque isso não está na Bíblia, irmãos. Dessa forma não. É de outra forma. Sabe por quê, irmãos? Tem sido ensinado um Evangelho que não é bíblico. O Senhor disse assim, no mundo podemos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não engana ninguém. Então jamais diga para uma pessoa que você vai ter... Não. Você precisa entender. Deus não é aquele que tem que ficar fazendo as coisas para você. Ele é Deus. O dia que você entender isso, não é libertador isso. É libertador. Porque muitos de nós vão diante de Deus e falam assim, Deus, eu te sirvo, por que isso está acontecendo comigo? Como se Ele prometeu para nós um mar de rosas. É mentira. As pessoas foram atrás de Jesus e Ele falou bem claro, vocês estão querendo me servir? Estão querendo me seguir? Mas olha, eu não tenho nem aonde deitar minha cabeça. Não é que Jesus era pobre e Ele não tinha as coisas. Mas Ele estava dizendo o seguinte, que eu não tenho um lugar estabelecido. Eu não estou preso às coisas. Eu faço aquilo que o Pai está fazendo. Aquilo que o Pai manda eu fazer. Igreja, vocês estão completando hoje 1 ano de existência. 1 ano. Daqui 2 anos, ou menos do que 2 anos, menos. Porque hoje a gente já tem um espaço aqui para criança. Amém. As crianças estão lá, tem alguns líderes lá. Eu quero que você pense uma coisa, se cada um de vocês entender isso, colocar a mão no arado e não abandonar a sua fé, entendendo que você é importante, que você é um cooperador de Deus, que Deus te salvou para as boas obras, e você pegar na mão do seu irmão, no direcionamento da igreja, vocês não caberão aqui dentro. Amém. Não caberão aqui dentro. Glória a Deus. É pouco tempo isso. Agora, é esse o Evangelho. Tá? Eu não vou chegar aqui nunca, irmãos, nunca. Eu vou chegar aqui, porque isso, porque aquilo, para você sair daqui alegre e achando que não é, meu filho. Se você não lê a palavra nua e crua, entender que você tem um propósito, que Deus te salvou para um propósito, sabe o que acontece? Nem suas orações são respondidas. Isso é sério. Isso é sério. A pastora chama para o discipulado, não quero, não gosto, não sei o quê, mas o que isso tem a ver com o versículo que nós lemos? Você tem que fazer os seus frutos permanecerem. Nem você permanece, nem você quer. Vocês estão entendendo, igreja? É isso. Mas essa palavra é dura, sim. Mas a gente precisa entender que a gente vai chegar na herança. Amém. O que é o nosso futuro? O que é a nossa herança? A nossa herança é Cristo. Sabe qual que é o problema? A gente colocou os olhos na terra. A gente quer as coisas da terra e a gente não deseja mais as coisas celestiais. Então pare para você pensar nisso. Quantas pessoas já trocaram de igreja? Pensa que o problema é o pastor, pensa que o problema é os líderes, e não é. Muitas vezes o problema somos nós mesmos. Nós somos chamados pelo Senhor, mas nós não obedecemos. Nossos lares estão sendo destruídos, nossos filhos têm se perdido e ainda culpamos Deus. Nossa vida pessoal e familiar, ela tem sido edificada na areia. Culpamos a igreja, culpamos os pastores,
alguns culpam Deus pelos seus fracassos, mas isso não é verdade. A verdade é que nós não assumimos o nosso papel na aliança que Deus fez conosco. Essa é a verdade. Olha como é interessante. Às vezes a gente fala e as pessoas não querem entender. Abre em Lucas para você ver. Lucas capítulo 6, versículo 46. Eu tenho que acelerar. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês falam isso? Como assim o que eu mando? Ué, desde o início nós estamos falando. Você foi salvo para proclamar as virtudes. Você foi salvo para ser cooperador. Você foi salvo para fazer boas obras. Amém. Você não foi salvo para você ficar vindo num prédio ou andando atrás do outro irmão, ora por mim. Não, você foi salvo para você orar pelo enfermo. Imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados. É assim, você foi salvo para isso. Mas eu, sim, você. Eu tenho um irmãozinho. Minha mãe morreu e meu pai casou novamente. E aí nasceu um irmãozinho. Meu irmãozinho, ele está com 11 para 12 anos. Ele lê a Bíblia. Ele impõe as mãos nos enfermos e as pessoas recebem cura. Oh, glória. Aleluia. Ele chama Benjamin. Você já viu ele, né, Cecília? Já. É Benjamin. Aí você olha para a sua situação. A pessoa está ruim ali do seu lado, seu vizinho. Ei, você é a esperança da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus se manifestar na terra. Se o seu vizinho está doente, por que você fofoca muitas vezes, ou repara muitas vezes a vida do vizinho, mas você não é capaz de falar: ei vizinha, você aceita que eu faça uma oração por você? Deus está dentro de você. Isso é boas obras. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa acordar. A gente precisa entender. Nós chamamos Jesus de Senhor. Nós falamos que Deus é Senhor. Sim, Ele é. Mas será que Ele é meu Senhor? Será que Ele é seu Senhor? Porque Jesus mesmo disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando vocês fazer? Isso é sério. Então eu poderia aqui, Cecília, hoje trazer algo assim motivacional, mas não tem nada mais motivacional de que você descobrir o propósito para o qual Deus te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Eu penso isso da minha vida. Vocês pensam que eu não passo problema? Dificuldade? Passo muito problema, dificuldade. A Cecília mesmo esses dias esteve orando comigo. Nós oramos umas pelas outras. Cecília também ora comigo. E eu disse para ela, falei: Cecília, não estou aguentando. Eu nunca fiquei do jeito que eu estou agora. Vocês pensam que eu não penso algumas vezes assim? Fala assim: acho que eu não vou dar conta. Mas se o Senhor falou, glória, da graça. E se Ele é meu Senhor, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como que eu vou, mas eu vou. Eu fico pensando sempre em Moisés. Moisés, eu olho sempre para esse homem. Aquela história de que ele chegou ali, na frente daquele mar. E o Senhor disse para ele assim: porque clama a mim, Moisés, diga ao povo que marche. E eu fico pensando naquilo. Aquele problema, aquela dificuldade, aquele mar na frente, os inimigos vindo atrás. Mas quando ele pisou, o mar se abriu. Glória a Deus. O problema é que você e eu, muitas vezes, eu me incluo nisso, eu fico olhando para mim
meditação, eu falei agora do meu irmãozinho Benjamin. Benjamin, você pode dar o microfone para ele aqui agora. Agora. Fala, Benjamin, você pode fazer uma oração? Ele fala, posso. Ele vai lá, ele pega a Bíblia dele, ele abre, ele lê no microfone, ele ora, pode ser para o idoso, para o homem, pela mulher, pela criança, ele ora. Sabe? O Benjamin não fica pensando assim, eu sou uma criança. Eu saí agora de lá da igreja, a gente tem um culto que a gente chama de culto dos ministros, que é o pré-serviço. A gente chama pré-serviço. A gente decidiu fazer isso lá. Aí o que acontece nesse culto? Alguns irmãos dos ministérios, eles levam uma meditação nesse culto. Hoje tinha um senhorzinho levando a meditação. Muitas vezes você olha para você e fala assim, mas o que eu posso fazer? Eu já tenho idade. Irmãos, olha a Cecília. Olha meu pai. Meu pai tem 76. Olha eu, 53 em novembro. Aí você pensa assim, não, mas eu não vou, eu não consigo, eu não posso. Porque eu sou mulher. Porque eu sou homem. Porque isso, porque aquilo. Não. Se o Senhor salvou você para fazer isso, vamos fazer a obra de Deus. Aleluia. Essa é a sua herança. A sua herança não é carro, não é casa, não é jet ski. Não é isso. Não é. E aqui o Senhor diz assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Aí ele vai explicar. E muitos têm a casa na areia. Ele explica assim, olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Olha nós aqui. Ouve as minhas palavras e as pratica. Se você praticar. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Então, se você vai até ele, ouve a palavra e pratica, você é como uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, o fundamento, a palavra de Deus. Amém. Você é assim, tá? Mas, versículo 49, o que ouve, e muitos estão nessa condição, tá? O que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra ou areia, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então vocês têm 1 ano apenas. Pratica aquilo que você tem aprendido. Pratica. Se você já errou muito, pulando de um lugar para o outro, decida. Ter estacas firmadas no lugar. Decida esticar bem a sua corda. Decida fazer as coisas que você tem que fazer, que você foi colocado aqui para fazer. Amém. Entenda isso de uma vez por todas. Pare de lutar, porque você fica falando Senhor, Senhor, mas você fala Senhor e Ele não manda em você. Ou você está achando que uma voz vai trovejar do céu e você vai entender que é o Senhor. Queridos, Deus fala por meio do seu líder, do seu pastor. Ele fala para a igreja. Então tome uma decisão na sua vida. Amém. Construa a sua casa sobre a rocha. A rocha é o fundamento, a rocha é a palavra, a rocha é Cristo. A partir de hoje, não tenha mais desculpas. Venha para eu não sei se tem ministério de intercessão, não tem problema, tem. Venha para o ministério de intercessão, pelo amor de Deus, homens e mulheres. Mas pelo amor de Deus, será que você não consegue uma horinha estar ali junto, intercedendo? Faça.
Deus chamou você, faça. Quantas pessoas, quantos homens tímidos, Cecília, lá na igreja, senhores, não precisa muito o pai do bispo Adriano, o irmão Juarez, né? O irmão Juarez chegou e falou assim: eu queria fazer parte do ministério de intercessão. O irmão Juarez não sabe ler. Vocês forem lá, ele está lá, ele faz parte do ministério de intercessão. E um milagre aconteceu. O irmão Juarez começou a ler. O irmão Juarez começou a fazer o discipulado com o caderninho dele. Irmãos, hoje eu posso contar com o irmão Juarez como um intercessor na igreja. Ele decidiu. Ele tem ouvido a palavra e tem colocado em prática. Se o Senhor escolheu ele e o Senhor disse que ele pode, então ele pode. Eu estou falando essas coisas porque eu sinto em meu espírito que muitos de vocês não veem como cooperar. E eu estou te mostrando, se disponha. Aleluia. Se disponha. Essa é sua herança. Você não vai levar seu carro para o céu. Você não vai levar sua casa. Você não vai levar nada. E eu vou falar algo mais dolorido. Você não vai levar nem seus filhos. Porque se você não ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, você não vai levar nem eles. Por isso que eu estou falando, muitos de nós falam: ai, Senhor, Senhor Jesus, não sei o que, não é seu Senhor coisa nenhuma. Você não está nem aí com o que ele fala. Você não pensa nas coisas que ele te pediu. E você quer viver a vida do mundo. Como se você fosse um qualquer. Como se você fosse um sem dono. Você leu comigo lá em 1 Pedro. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Amém. Vocês têm um dono. Vocês têm um Senhor. Então bora construir nossa casa sobre a rocha. Agora, o que Deus tem para nós? Diga: pensamentos de paz, e um futuro, e uma esperança. Jeremias 29, 11 e 13. 11 ao 13. Jeremias 29, do 11 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Aleluia. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Porque às vezes você acha assim, engraçado, você pensa assim: Deus é amor, né? Mas aí, na medida que você vai vivendo sua vida cristã, você fala assim: não, mas que amor que é esse? Por que eu estou sofrendo? Uma vez eu fiz essa pergunta para Jesus, sabia? Eu fiz essa pergunta para Jesus: por que eu estou sofrendo? Estava sofrendo vergonha, abandono. Alguém sabe da minha história um pouquinho? O meu primeiro marido, ele tinha um caso extraconjugal, pastor da igreja. Ele se divorciou de mim na frente da igreja. A igreja já tinha disciplinado ele, o presbitério tinha disciplinado ele. Ele se divorciou de mim. Virou aquele tendel na igreja, um monte de gente saindo, aquela bagunça. E eu ali. Eu fiquei ali. E eu falei: Jesus, me ajuda. E foi muito sofrimento. Eu fui 20 anos casada com ele. 20. Eu conheci Jesus, eu era casada, recém-casada. Eu tinha 20 anos servindo a Deus. Porque eu não aceitei Jesus e fiquei sentada.
Não, eu aceitei Jesus e já fui, eu quero servir, já fui servir a Deus. E sabe o que aconteceu comigo numa noite? Que eu estava muito envergonhada. Porque, gente, é vergonha isso. É vergonha. Eu era pastora da igreja, ele pastor, o líder da igreja. Aconteceu tudo isso. E eu ali, quieta, morta de vergonha. Muita vergonha. E um dia eu tinha um golzinho branco. E eu ia chegando assim no portão da minha casa. Quando eu virei assim, eu comecei a chorar em cima do volante. E eu disse assim para Deus: Deus, que vergonha que eu sinto dos irmãos, que vergonha que eu sinto na cidade. Passei muitos anos, irmão, sem ir naquele shopping lá de Várzea Grande, para não encontrar com as pessoas. Não porque eu tivesse feito alguma coisa, mas eu sentia vergonha. E eu comecei a questionar Deus, falei assim: eu fiz tudo certo, eu orei, eu jejuei, eu te sirvo, eu isso, eu aquilo. Por que isso aconteceu comigo? Nessa hora, irmãos, uma experiência muito forte, uma das muito fortes. Nessa hora, assim, foi como se uma coisa se abrisse diante dos meus olhos. E Jesus disse bem assim para mim: naquela cruz, eu estava nu. Naquela cruz, eu senti vergonha. E eu também não fiz nada. E eu baixei minha cabeça e aí chorei mais ainda. Entrei com o meu carro, estacionei e fui chorar aos pés do Senhor no meu quarto. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode passar assim lutas e sofrimentos, mas eu estou aqui para dizer para você que Jesus está aqui do meu lado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui do meu lado. Perdoei meu primeiro marido. Com 1 ano que ele tinha feito tudo isso, ele bateu o carro e morreu. Sabe o que eu quero te dizer? Vale a pena servir o Senhor. Amém. Ainda que você seja humilhado, você seja perseguido, debochem de você, falem de você, então vale a pena servir ao Senhor. Amém. Deus tem pensamentos de paz sobre você. Tem pensamentos de paz. Nós acabamos de ler isso. Hoje eu tenho um momento de paz na minha vida, no meu casamento. Eu sou casada com o Everton, tem 11 anos. Nós somos casados. Deus me deu um esposo que me abençoa, que ora comigo todas as noites. Aleluia. Mesmo que eu estiver emburrada. Sabe o que eu quero te dizer? Mulher, não desista de orar pelo seu esposo. Pai, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de ser bom, de fazer boas obras, de tratar bem seu cônjuge, seus filhos. Filhos, não deixe de tratar bem seus pais. Vale a pena servir o Senhor. Amém. A última coisa que eu quero ler com você, para que você tire os olhos desse mundo, porque a sua herança não está aqui. Tire os olhos desse mundo. Vamos ler Lucas. É muito importante esse texto. Esse é um dos textos que mexe profundamente comigo. Porque eu estou aqui falando para você, talvez você pense assim: ah, ela é tranquila. Eu sou. Em partes. Por fora. Por dentro, eu não sou. E se tem uma coisa, irmãos, que mexe muito comigo, é muitas vezes o medo do amanhã. O medo do amanhã. Eu gosto do temperamento da Cecília. Eu gosto de andar com pessoas que são diferentes de mim. Por isso que presbitério é bênção, Cecília. Amém. Quando você estiver querendo ir, vai alguém falar assim: ei, não era melhor a gente... E sofrer, né? É.
No meu caso é o contrário, né? Quando eu tô lá, o presbitério fala, não, eu acho que a senhora já deveria partir para esse lado aqui. Aí eu falei, mas e tal? Não, vamos colocar o pé na água aí. Eles são necessários na nossa vida, né? Mas assim, irmãos, eu vim de uma família muito pobre, não passei fome por pouca coisa, mas eu sempre tive o que comer, pelo menos uma vez no dia. Amém. Eu vim de uma família muito pobre, de uma família de um pai alcoólatra mesmo. Criança eu aprendi a beber, aprendi a fumar, aprendi a fazer muitas coisas ruins. E eu conheci um lado bem ruim da vida, né? Até que eu me casei. Depois de casado com meu primeiro marido, encontrei Cristo. Mas encontrei Cristo e minha vida não foi boa, né? Fiquei 20 anos ali sofrendo, mas foram 20 anos ruins, praticamente os 20 anos ruins. Mas eu aguentei firme ali por causa do meu Senhor. Amém. Né? Eu tenho muito medo de passar necessidade, de fazer com que a igreja passe necessidade. Muito medo, de verdade. Os irmãos sabem disso, eu não escondo as minhas limitações, porque eu sou um ser humano. E uma coisa que me assusta muito é essa questão do amanhã. E no discipulado, você vai chegar numa lição, né, que fala de uma vida simples, né? Essa questão da vida simples é a coisa que mais mexe comigo. Você ganhei presente. Não é porque eu não quero ter uma vida simples, não é isso não. Eu como simples, eu gosto de ovo frito e arroz com alho e farinha. Eu como simples, eu sou simples. Mas eu não quero passar o que eu já passei antes. E não gosto que a igreja nem pense de passar, né? Mas eu estou errada. Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos errados. Talvez você está aqui me olhando, você é até um homem, você tem esses medos. Pastor Edson é um homem que tem muitos medos semelhantes. E o que Jesus fala aqui em Lucas 12, versículo 15? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha isso. E Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, eu destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu vou dizer à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Já viu aquelas pessoas? Fulano, vem no culto. Ah, não, estou trabalhando. Fulano, não sei o que. Pelo amor de Deus, se você não consegue separar 2 horas no domingo para entregar a sua adoração ao Senhor, me desculpe. Que Deus que você serve? Desculpa, você não serve Deus. Seus olhos estão colocados nas coisas desse mundo. Você está preocupado com as coisas desse mundo. Que Deus que você serve? Tira os olhos das coisas. Esse homem aqui, ele juntou, ele ganhou muito. Sim, você pode até ganhar muito, mas se naquela noite você for levado, o que você tem com Deus? Nada. Você não construiu nada. Em Coríntios diz o seguinte:
eu não sei a referência agora, mas é Coríntios. Fala assim que nós seremos julgados pelo bem que nós fizermos por meio do corpo. Jesus vem julgar a igreja, mas julgar não para condenar, é para galardão, esse julgamento. E quando ele vier julgar a igreja para dar galardão, ele vai ver segundo o bem que nós fizemos por meio do corpo, que é a igreja. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Aí você não fez nada e vai querer ter galardão igual o apóstolo Paulo? Não vai ter. Simples assim. Então a gente precisa pensar nas coisas do Senhor. Ele está falando que a pessoa que fica ajuntando tesouro para ela mesma, ela não é rica para com Deus. Pense nisso. Continua. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, agora ele virou para os discípulos: por isso digo a vocês, a mim, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que roupas. Amém. Observem os corvos, eles não semeiam e nem colhem, não têm despensa e eles não têm celeiro, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não se podem fazer nada quanto às coisas mínimas. Por que você se preocupa com as outras coisas? Já parou para pensar? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Acho que está acabando a bateria. O que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Amém. Você não pode pensar numa herança terrena. Sabe quando ele diz aqui, venda tudo que você tem? Sabe o que está dizendo para nós hoje? Hoje não é o nosso caso literal, vender tudo que tem. Mas nessa época aqui era. Mas ele está te dizendo assim, não fique apegado com as coisas. Para de se apegar nas coisas. Seja um doador. Deixa eu te falar uma coisa. A Cecília, vamos supor, ela vai reunir com o presbitério, eles vão decidir algumas coisas entre eles e vão trazer para a igreja. Você já parou para pensar? Você parcela carro caro, você parcela televisão cara, você parcela celular caro, você faz uma série de coisas, mas para a obra você não tem coração. Pensa nisso. Nós vamos ter festa dos tabernáculos.
Eu quero que vocês participem conosco. Amém. Mas a oferta de tabernáculos de vocês é para ser deixada aqui. Cada festa. Outra coisa, as festas não são judaicas, tá? Essas festas são bíblicas, de Deus. Não é de um povo judeu. Não. Cada festa é um tempo de semeadura. É um tempo de visitação, onde um portal celestial abre para a sua vida. E eu estou te dizendo isso porque eu e meu marido já estamos conversando desde o mês passado e orando a esse respeito. Porque não é possível que nós fazemos isso, fazemos aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. E quando é um tempo oportuno para uma semeadura para nossas vidas como igreja e consequentemente isso vai multiplicar em nós, nós fechamos o nosso coração. E o que eu comecei a ler aqui com você? Não permita que a avareza domine a sua vida. Comece a pensar nisso. Ah, mas se eu fizer isso, você viu o homem aqui? O homem juntou, fez um celeiro, não estava bom, fez outro, não estava bom. Eu quero te dizer, se seu coração estiver nessas coisas, nunca vai estar bom para você. Nunca vai estar bom. Você vai estar sempre insatisfeito. Sabe por quê? O seu contentamento não é nas coisas do Senhor. Mas o que é as coisas do Senhor? A igreja. Você quer ser um homem e uma mulher feliz? A igreja é seu contentamento. Amém. Venha feliz para a igreja. Oferte. Se doe como uma oferta também. Isso é a nossa alegria. Amém. É para isso que nós existimos como cristãos. Deixa eu te falar. A gente não sabe como vai ser o mundo daqui para frente. A gente não sabe. Então, essa é a sua família da fé. Cuide dela, zele dela. E o seu futuro e a sua herança é o Senhor. Amém. Amém? Então não Glória. se preocupe com nada. Se entregue para o Senhor. Você fica de pé, por favor. Eu quero orar com você, vou passar a palavra para a Cecília. Gente, eu passei 15 minutos. Fecha os seus olhos. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, diz bem assim: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo caindo da terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia. Se você servir ao Senhor, Ele vai te honrar. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que a palavra do Senhor, Pai, ela venha, Senhor Deus, e encontre nos corações um lugar para repousar e para frutificar. Nós queremos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém. E todas as coisas, Senhor, elas nos são acrescentadas. Aleluia. Todas as coisas nos são acrescentadas. E se alguém servir ao Senhor, o Pai o honrará. Não existe maior honra para um pai e uma mãe de ver seus filhos crescendo na presença do Senhor. Ah, Deus, nesse tempo desperta o pai e a mãe, Senhor, que às vezes se preocupa em dar uma boa escola, em dar um melhor celular, em dar a melhor coisa para o seu filho, mas não pensa que tudo isso é passageiro. Deus, que nesse tempo o Senhor venha falar com cada jovem, Pai, que está aqui, com cada adulto, com cada ancião que está aqui. Meu Deus, porque
a nossa vida não consiste em acumular coisas aqui na terra. Deus prepara, Pai, a tua igreja para celebrar. Sabe, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que a maior alegria tem aquele que dá do que precisar receber. Amém. E eu, Pai, agora declaro sobre a igreja, casa de oração. Eu declaro essa alegria sobre eles. Aleluia. Eles vão ter alegria em trazer o dízimo. Eu declaro a alegria de trazer ofertas ao Senhor. Glória a Jesus. Meu Deus, eu posso declarar isso, Senhor, porque eu tenho alegria. Porque, Senhor, todas as vezes que eu devolvo meu dízimo para o Senhor, sim, Pai, eu estou ali agradecendo ao Senhor, porque se eu tenho, foi porque o Senhor me deu. Sim, Pai. Ah, Deus, todas as vezes, Pai, que eu dou uma oferta, Pai, como eu sou feliz, Senhor, e o Senhor sabe o meu coração. Como eu sou feliz, Pai. Por poder fazer essas coisas. Glória a Deus. Eu andava, Senhor, o Senhor sabe, com um sapato furado, cheia de vergonha. Na nossa casa não tinha dinheiro para quase nada. A gente ficava esperando um tio aparecer com um sacolão. E hoje eu posso, Senhor. Eu faço isso com tanta alegria no meu coração. Que não me falta nada e o Senhor tem acrescentado. E todas as vezes, Senhor, que o Senhor me pediu, o Senhor já me pediu meu carro, a gente deu, o Senhor já me pediu minha casa, a gente já deu. Por que, Senhor? Tudo que a gente tem é do Senhor. Aleluia. Ensina, Pai, esses irmãos a experimentarem isso. Ensina, Senhor. Toca no coração, Senhor, daqueles que estão endurecidos, Senhor. Porque a nossa herança, o nosso futuro não é aqui. Ensina eles a amarem a igreja, Senhor. Sim, Jesus. Às vezes, Senhor, a gente fala que ama a igreja, mas não se importa com ela. Oh, Jesus. Tem misericórdia de nós. E se o Senhor, Pai, fizer isso, levanta um povo aqui que ama a tua igreja. Isso. Aleluia, Jesus. Não haverá limites para o que esta igreja local pode fazer nesta cidade. Amém, amém, Jesus. Meu Deus, o povo que ama a igreja. Senhor, obrigado, Pai, pela disposição de alguns. Mas o Senhor precisa de mais cooperadores. Senhor, quando eu viajo no interior do Mato Grosso, eu vejo aqueles campos brancos de algodão e eu sempre penso no que o Senhor falou. Que os campos estão brancos. E nessa noite, Senhor, eu rogo ao Senhor, eu peço ao Senhor da seara, manda trabalhadores, levanta esses irmãos, essas irmãs que aqui estão, porque a colheita é grande, Senhor. É grande aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Não despreze os pequenos começos, assim diz o Senhor. Na hora que eu ungi o presbitério aqui, debaixo de um temor, o Senhor disse isso para mim. Às vezes a gente não enxerga. Eu quero que você se lembre quando você constituiu sua família. Era simplesmente você e sua esposa.
algumas coisas dentro da sua casa. Hoje é você, a sua esposa, seus filhos, e você tem a sua casa cheia. Você tem móveis, você tem tantas coisas, mas você honrou o pequeno começo. Deus acrescentou filhos, Deus acrescentou tudo que você precisava. Honre esse começo. Aleluia. Cuide dessa casa. Glória a Jesus. Cuide dos seus líderes, dos seus presbíteros, da sua pastora. Cuide uns dos outros. Glória, Senhor. E não haverá limites para aquilo que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês. Aleluia. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Ai, gente, adore o Senhor. Eu te encanto